Graça e paz, amados irmãos, amigos, igrejas do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aroma de Vida, cujo propósito é fazer exposição de livros da Bíblia, exposição sequencial, verso por verso, para a edificação da Igreja do Senhor. Nós estamos fazendo a exposição da primeira carta de Pedro e, pelo Espírito do Senhor, hoje consideraremos o precioso verso de número 6, cuja mensagem é extremamente relevante para os nossos corações. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, divinamente capacitado, ele escreveu para várias igrejas em várias regiões da Ásia Menor, como já consideramos. Pedro, após uma breve, mas profunda introdução, ele expôs a doutrina da salvação, descrevendo o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará para a salvação do seu povo. Deus, na eternidade, elegeu. Deus, no tempo e na história, visitou cada cristão e o santificou para obedecer a Jesus e ser lavado no seu sangue. Deus regenerou, tornando o cristão em seu filho. E por ser filho, todo e cada cristão é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Deus fez tudo isso no passado. Agora, no presente, Deus está simultaneamente reservando e guardando a herança para os salvos e também protegendo e guardando pelo seu poder através da fé os salvos para a herança. E o que Deus fará no futuro? O apóstolo Pedro afirma que somos protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. A salvação que já está preparada para se revelar no último tempo. A salvação, ela só será consumada em plenitude no futuro, mas Deus já preparou a salvação plena e perfeita do seu povo, e Ele concretizará essa salvação quando chegar o último tempo. Agora, no versículo 6, o apóstolo Pedro ensinou aos seus destinatários originais e a todos os cristãos de todos os tempos e épocas que, apesar dessa maravilhosa obra da graça, eles estavam sofrendo, sendo caluniados, sendo difamados e sendo maltratados pelos seus contemporâneos e conterrâneos, que não aceitavam sua fé em Cristo, que não aceitavam os valores morais e éticos do Evangelho, muito menos suas vidas transformadas. Pedro, que recebera do Senhor a incumbência de fortalecer a fé de seus irmãos após sua conversão, ele aplica de modo sábio e relevante as verdades da salvação que ele acabara de expor dos versos de 1 a 5. A salvação deveria ser para cada cristão e todas as igrejas motivo e razão de grande alegria e regozijo. A certeza da salvação graciosa, pois aquele que começou a boa obra, ele irá consumá-la, deveria confortar os cristãos e capacitá-los a enfrentar e passar por todas as lutas e dissabores que os salvos passam e enfrentam nesse mundo caído, nesse mundo rebelde e sob o domínio satânico. O apóstolo Pedro ensina que o sofrimento será intenso, mas passageiro. Ele também ensina neste verso que, de um modo inexplicável, as tribulações e os sofrimentos, por causa do Evangelho, fazem parte do plano de Deus para os salvos, pois ele usa essas tribulações, essas perseguições e esses sofrimentos para testar a fé do seu povo, de modo que ela, a fé, sendo aprovada, produza louvor,
glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vejamos então, atenciosamente, as preciosas verdades reveladas por Deus ao apóstolo Pedro no verso de número 6. E diz assim o texto bíblico: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. No início do verso 6, o apóstolo Pedro fez a seguinte declaração: nisso exultais. Mas isso o quê? O que o apóstolo quis dizer com essa expressão nisso? Com certeza, ele está se referindo à salvação, que ele acabara de expor dos versos de 3 até o 5. Deus, disse Pedro, e ele nos ensinou, os elegeu, Deus os santificou, Deus os lavou no sangue de Cristo, Deus os regenerou, tornando-os seus herdeiros. Deus, no presente, está guardando a herança para os salvos, e Ele está também, no tempo presente, protegendo os salvos para a herança. Deus já preparou plena e perfeitamente a salvação, e ela será manifestada em plenitude nos últimos tempos. Apesar de todo o sofrimento que a fé e o Evangelho estavam produzindo na vida dos cristãos para os quais Pedro escreveu, e também na vida de todos os cristãos, eles têm amplas e fartas razões para exultar. O apóstolo Pedro não está negando o sofrimento, fingindo que estava tudo bem e que eles viveriam um mar de rosas depois de sua conversão. Não, de modo nenhum. Mas o apóstolo Pedro deixou claro que, apesar dos sofrimentos, apesar das tribulações que eles estavam sofrendo e passando, os cristãos tinham motivos de sobra para exultar. Muitos cristãos, em nossos dias, deixam de se reunir para adorar a Deus e servir a Deus. Sabe por quê? Porque estão sofrendo por causa de motivos pessoais, não necessariamente por causa do Evangelho. Por isso, ficam tristes, ficam abatidos. Por essa razão, perdem o prazer, perdem a alegria de louvar, a alegria de orar e ouvir a palavra de Deus. Seus problemas e tristezas oprimem seus corações. Assim sendo, não conseguem comparecer nos cultos para adorar a Deus, muito menos para servi-lo. Mas não importa o quão pesados sejam os fardos e as tribulações, não importa a intensidade da dor por causa dos problemas. Os cristãos não devem sucumbir de tristeza, não devem deixar de adorar a Deus, pois Ele é digno de adoração. Em meio aos sofrimentos por causa do Evangelho ou por causa de tribulações da vida, os cristãos têm muitas razões para adorar, pois Deus os salvou. A salvação é eterna. Os problemas desse mundo são passageiros e terminarão um dia, mas a salvação e o Salvador são eternos. Essa certeza do Salvador e da salvação, elas enchem o coração de alegria e de esperança em meio ao sofrimento. Deus nos regenerou para uma viva esperança, o apóstolo Pedro nos ensinou, pois Ele cumprirá todas as suas preciosas e mais sublimes promessas. Pedro começou sua carta expondo a salvação, essa preciosa doutrina, pois ela é o fundamento do consolo, ela é o fundamento do conforto, da ética, da moral e da vida dos cristãos dentro e fora da igreja. Os cristãos, em meio a tudo, devem exultar por causa da salvação. O verbo exultar está no presente, indicando que esse é o dever contínuo e ininterrupto de todo salvo
e de toda a igreja. O povo de Deus não pode parar por nada e por ninguém de exultar. Os cristãos devem exultar todo o tempo e o tempo todo. No tempo das vacas gordas, no tempo das vacas magras, independente das circunstâncias nas quais se encontrem, seja de alegria ou de dor, seja por causa do evangelho ou da fé, seja por causa dos problemas desse mundo, os cristãos devem exultar ininterruptamente. Essa exultação, esse júbilo, essa alegria intensa devem inundar o coração do povo de Deus. Os sofrimentos os fazem chorar e gemer? O mal parece triunfar e os problemas parecem que nos destruirão? Sim, mas apesar disso, o coração do povo de Deus deve estar repleto dessa alegria e desse júbilo, pois Deus não nos entregou a nossa própria sorte. Sabemos que Satanás caiu. Sabemos também que o homem caiu. As Escrituras ensinam que por causa da queda humana, o universo caiu e permanece caído. Por isso, há muita dor, há muita injustiça nesse mundo. Mas Deus providenciou uma salvação eterna através do seu Filho amado. Portanto, os sofrimentos não podem ofuscar, eclipsar e apagar a chama do júbilo do Salvador e da sua salvação. O culto cristão diário, pessoal e particular, o culto familiar e o culto onde toda a igreja se reúne, ele deve ser um culto de intensa alegria, de intenso júbilo, de intenso regozijo e exultação. O culto deve ser uma celebração da vitória de Deus sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o maligno. O culto deve ser a celebração de Deus, da sua misericórdia e da sua graça. O culto deve ser uma grande explosão de júbilo, uma exultação exuberante, pois Ele venceu. Ele nos conduz em triunfo e com Ele nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. As tribulações, elas nos fazem sofrer, elas nos fazem chorar, elas nos fazem gemer, é verdade. Elas nos maltratam, elas nos oprimem, sem dúvida nenhuma. Elas parecem que irão até nos esmagar. Elas querem nos deixar sem ânimo, abatidos e deprimidos. Mas os cristãos que diariamente leem a palavra de Deus, oram a Deus e se dão conta de que Deus é o Salvador e providenciou tão grande salvação de natureza eterna, devem comemorar. E devem comemorar com intensa alegria por tão maravilhosa graça divina. Sim, as lágrimas serão enxugadas, os sofrimentos terminarão, o mal será julgado, será punido, será destruído, todas as promessas se cumprirão, os céus poderão passar e até mesmo a terra, mas as preciosas e mais sublimes promessas que Deus nos fez, por sua palavra, não, nunca, jamais. Essa verdade, ensinada pelo apóstolo Pedro, deveria revolucionar nossa adoração diária, nossa adoração familiar e a nossa adoração eclesiástica. O culto não pode ser triste, monótono e enfadonho. O culto deve ser reverente e centrado em Deus, mas deve ser uma exultação intensa de alegria, de louvores e gratidão, pois Ele venceu e nós somos vencedores com Ele. Muitos comparecem aos locais de adoração como meros espectadores e nada mais. Comparecem para assistir o culto. Sabe por quê? Porque quem não é salvo apenas assiste. Quem é salvo, quem foi regenerado, quem foi lavado no sangue, quem foi santificado pelo Espírito, tornou-se herdeiro e está sendo protegido, deve ser extremamente grato ao autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação.
E essa gratidão, ela se expressa e ela também se externa em louvores àquele que é o único responsável por tão grande salvação. Jamais, jamais nos esqueçamos disso. Leiamos a palavra todos os dias, de modo que lembremos que Ele nos elegeu. Ele nos conheceu de antemão e nos amou. Ele entregou o seu Filho para derramar seu sangue antes da fundação do mundo. Os cristãos devem, no culto, regozijarem-se com intensa alegria e fervor, porque Deus, conforme o apóstolo nos ensinou neste texto, Ele nos regenerou segundo a sua grande misericórdia. A única explicação para essa maravilhosa obra de ressurreição espiritual e novo nascimento são as misericórdias de Deus, que deixou compassivamente de dar-nos o que merecíamos, a condenação eterna. Tudo isso é razão para vibrar, exultar, louvar e adorar. Mesmo com o coração partido pela dor, mesmo com a alma sangrando por causa dos ferimentos das tribulações, os cristãos têm motivos diários para celebrar, particularmente com suas famílias e com toda a igreja, tanto o Salvador quanto a sua graciosa salvação. Portanto, não dá para imaginar um culto fúnebre, morto, sem alegria, apático, um culto frio, um culto enfadonho. Se os cristãos centralizarem sua adoração em Deus e na sua obra da graça, eles vibrarão de alegria a despeito de tudo e de todos. Acredito que o apóstolo Pedro, como missionário, pregador do Evangelho, pescador de homens e presbítero, ele conhecia muito bem a alma humana, conhecia muito bem o coração das suas ovelhas, que Jesus lhe ordenou cuidar e pastorear. Por isso, após exortar, motivar e incentivar os cristãos para os quais escreveu e suas respectivas igrejas, como também a nós hoje, ele imaginou as possíveis reações à admoestação de exultarem na salvação contínua e ininterrupta. Provavelmente, com seu coração pastoral, ele imaginava que, à medida que a carta era lida no seio da igreja, os cristãos e a igreja poderiam reagir com certa resistência e questionamento do tipo: será que o apóstolo não se deu conta de que estamos passando e do que nós estamos enfrentando? Será que ele ignora que estamos sendo rejeitados, difamados, caluniados e prejudicados por nossos vizinhos, por nossos amigos, por nossos parentes e a sociedade de modo geral? Talvez outras ovelhas daqueles rebanhos do Senhor questionassem: falar, Pedro, é fácil, fazer é que é difícil. Será que o apóstolo Pedro não está pedindo e exigindo demais da nossa parte? Como nos alegrar intensamente e nos regozijar com todo júbilo, de modo constante, se nós estamos sofrendo, se nós estamos padecendo, se nós estamos sendo maltratados? Imagino isso porque, após a exortação, que beira uma ordem e um mandamento, o apóstolo Pedro, prevendo essas e outras reações similares, ele acrescentou no texto do versículo 6: ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações. O apóstolo Pedro bem sabia que nesta era e que neste mundo os cristãos, as igrejas e o povo de Deus vivem um drama, vivem um conflito constante, pois são peregrinos, estão vivendo de modo provisório, estão vivendo de modo passageiro numa terra que não é a sua.
Os cristãos vivem na terra, inseridos na sociedade, e como todos, eles têm que trabalhar para viver e para sobreviver em um contexto adverso e nada acolhedor para quem se converteu a Cristo. Como Ló, que vivia atribulado pela vida indecente dos seus conterrâneos e contemporâneos, que eram pessoas sem princípios, os cristãos, certo e inevitavelmente, seriam e serão duramente afligidos por várias provações. Quando o apóstolo Pedro diz, ainda que, ele está deixando claro que simultânea e paralelamente os cristãos exultarão diariamente em seus corações e cultos pessoais, familiares e coletivos por causa da salvação e do Salvador, mas também sofrerão diariamente por causa das perseguições promovidas pela sociedade pagã, pela sociedade idólatra e imoral, que repudiava e repudia ainda hoje as vidas libertas dos cristãos, as vidas transformadas dos cristãos pelo poder do Evangelho. Para nós, essa verdade divina, ela é fundamental, pois enquanto estivermos aqui, neste mundo, em nossa peregrinação rumo ao novo céu e à nova terra, nós viveremos esse drama, viveremos esse conflito e esse atrito inevitável. Mas ao invés de deixar que as tristezas, as aflições e os sofrimentos nos desanimem e ofusquem nossa alegria, ao invés de deixar que elas nos impeçam de adorar, nós devemos, com lágrimas nos olhos e com os corações partidos, ainda assim exultar com intenso júbilo e regozijo em nossos cultos de adoração, quer nossos cultos pessoais e eclesiásticos, pois o Senhor venceu. E a vitória que vence o mundo, dizem as Escrituras, é a nossa fé. Pedro, como um bom pastor que era e conhecedor dos conflitos espirituais, sabia que os cristãos seriam afligidos por causa de Cristo e do Evangelho. Essa palavra, segundo os exegetas, não descreve o sofrimento em si, mas os resultados, os efeitos emocionais e mentais dos sofrimentos. E todos nós bem sabemos, em nossas experiências, que os problemas, os desgostos, as decepções, além de nos maltratarem, além de nos fazerem sofrer, elas nos deixam cabisbaixos, desanimados, prostrados e abatidos. Quando ficamos assim, nessas condições mentais e emocionais, não conseguimos ler a palavra de Deus, não conseguimos ajoelhar para orar, muito menos conseguimos ter vontade de levantar, de nos arrumar, de sair de casa e ir ao culto adorar. O que Satanás quer com seus ataques ferozes, usando uma sociedade caída e sob seu controle, é justamente isso. Ele não quer apenas que soframos e choremos. Ele quer e ele tem como alvo final das suas investidas contra nós e contra as igrejas é nos deixar prostrados, inertes e sem ânimo, pois uma igreja assim, ela não evangeliza, ela não faz missões, ela não derrota as trevas pelas orações, ela só nega a adoração àquele que é digno de todo louvor e de toda glória. De modo divinamente inspirado, o apóstolo Pedro, no exercício do seu pastoreio, ele ensinou aos cristãos de todos os tempos e épocas que as várias provações produzirão intensos sofrimentos, rejeições e maus tratos que deixarão os cristãos depressivos, perturbados e em conflito mental. Mas eles deveriam focar em Deus. Eles deveriam constantemente lembrar que Deus os elegeu,
que Deus os santificou, que Deus os lavou no sangue redentor, que Deus os regenerou, tornando-os seus filhos e herdeiros da salvação. Salvação que está guardada nos céus para eles. Sim, o povo de Deus precisa diariamente recordar, pela palavra da verdade, que Deus os protege, não das provações que afligem, mas de tudo e de todos que querem destruir a nossa fé e nos afastar da sua presença. Mas, se a igreja focar nas provações que afligem, se a igreja focar nessas aflições, ela ficará prostrada e apática. Então, Satanás terá obtido vitória. Por isso, a exortação do Senhor é, tendo em vista tudo o que o Senhor é, tendo em vista tudo o que Ele fez, tudo o que Ele está fazendo e tudo o que Ele fará para a salvação plena e consumada do seu povo, diz Pedro, e o Senhor, por seu intermédio, exultem, alegrem-se intensamente, pois assim o abatimento emocional e a confusão mental não prosperarão no coração dos filhos de Deus. Portanto, o Salvador e a salvação são motivos de sobra para cultos diários, cultos pessoais, cultos familiares, cultos eclesiásticos, com grande e com intenso júbilo, embora as provações produzam justamente o oposto, ou seja, abatimento, esfriamento espiritual e a tentação de desistir, de abandonar a fé e o Evangelho. O apóstolo Pedro não era negacionista, vivendo num mundo de ilusões. Ele conhecia bem o ódio de Satanás, que o tentou para negar vergonhosamente o Senhor. Ele sabia muito bem que as várias provações existiam na vida dos seus destinatários originais e também na vida de todos os que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, ele destaca que a aflição era produto de várias provações. Ao usar o termo várias, o apóstolo Pedro sabia que as provações, elas eram e são diversificadas e de vários tipos. O mal ataca simultaneamente em várias frentes. Ele tenta através de múltiplas provações. Poderiam ser ameaças físicas aos cristãos e seus familiares, poderiam ser prejuízos econômicos e profissionais, poderiam ser desprezo abjeto, poderiam ser confisco de bens, exclusão familiar e alienação social. Essas provações eram testes, e o termo grego peirasmos pode tanto ser traduzido em português como provação ou tentação, pois o significado básico do termo é testar, submeter a teste. Quando o tradutor entende pelo contexto que o autor do teste é Deus, então, via de regra, peirasmos é traduzido por provação. Mas quando também, pelo contexto, o tradutor percebe que o autor do teste é Satanás, o termo é traduzido como tentação. No entanto, é possível afirmar que sempre que Deus nos prova, essa provação, ela cria uma oportunidade para Satanás nos tentar. Do mesmo modo, quando Satanás nos tenta, essa tentação é uma prova da nossa fidelidade para com Deus e para com a sua palavra. Assim, a lição clara que o apóstolo Pedro ensinou e está ensinando ao povo de Deus é que a vida é cheia dos mais diversos tipos de testes. Existem testes dificílimos e outros mais fáceis, nós sabemos disso. Existem testes que são longos e penosos, outros são mais rápidos e momentâneos. Mas viver neste mundo é viver num mundo de testes, é viver num mundo de provas que poderão nos reprovar ou aprovar.
Mas, como vimos, o resultado e as consequências destes testes é afligir, deixar os corações abatidos, desanimados, duvidosos e hesitantes. No entanto, além da salvação, que é a razão e o motivo da exultação, os cristãos de todos os tempos também têm, da parte do apóstolo Pedro, uma outra dica importantíssima, que não pode passar desapercebida. O apóstolo Pedro disse: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Perceberam que ele usou o termo necessariamente? Necessariamente significa que é da vontade de Deus. Necessariamente significa que as aflições, que são produtos das provações, fazem parte do plano, fazem parte do propósito de Deus para o seu povo. Num primeiro relance, isso parece assustar e estarrecer-nos. Afinal de contas, por que Deus, que é misericordioso e bom, planejou provações que afligem o seu povo? Nós questionamos. O apóstolo não está apenas dizendo que Deus permite, ele está afirmando categoricamente que é da vontade de Deus que seus filhos amados sejam afligidos por várias provações. Sabemos, pelo ensino das Escrituras, que Deus não tenta ninguém, mas ele não só permite, mas também prova seus filhos intencionalmente, pois, como veremos na próxima exposição do verso de número 7, o propósito divino ao provar seus filhos é testar sua fé e fortalecê-la. Não nos esqueçamos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nunca esqueçamos que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Recordemos sempre que os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Confiemos na misteriosa, mas profundamente sábia providência divina. Tenhamos sempre plena certeza de que Ele sabe muito bem o que está fazendo ao nos provar. Consideremos o ensino dos apóstolos. Prestemos atenção ao que o apóstolo Paulo disse aos discípulos e igrejas recém-plantadas por ele e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Ele disse assim, segundo Atos dos Apóstolos: e depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que, em meio a muitas tribulações, é necessário entrar no reino de Deus. Notaram que, em virtude de todas as consequências da sua conversão, os cristãos estavam sendo tentados e provados? Mas para não ficarem abatidos emocional e mentalmente, Paulo os reanima, motiva a não desistir e deixar nitidamente claro o apóstolo que é necessário, isto é da vontade de Deus que seu povo, em meio a muitas tribulações, entre no seu reino. Pode até não fazer sentido para os cristãos, pois nossa compreensão dos pensamentos e caminhos do Senhor são extremamente limitadas. Mas se focarmos em Deus, o Salvador, se focarmos em sua tão grande salvação, nós seremos capazes de exultar com alegria indizível e cheia de glória, apesar das aflições que são consequências das várias provações. Lembremos também que o apóstolo Pedro, para nos animar,
deixou claro que essas aflições causadas pelas provações eram por um pouco de tempo, isto é, eram passageiros e terminariam. Se nós, cristãos, focarmos no eterno Deus e na eterna salvação que Ele misericordiosamente nos concede ao nos regenerar, então conseguiremos entender que as aflições são apenas temporárias. Elas passarão. Para quem está sofrendo aflições, um mês parece uma eternidade, mas não é. De algum modo, todas as provações que nos afligem, elas cumprem papéis divinamente designados. Essa verdade deve nos consolar. Essa verdade deve nos encorajar a aceitar o desafio de exultar com júbilo, com alegria e intensamente, porque a nossa salvação já está preparada para se revelar no último tempo. A minha oração é que Deus, o Senhor, te abençoe por intermédio da sua palavra, rica e abundantemente.